Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje o professor Hans está aqui em campo, né? Está aqui numa chácara e eu gostaria muito de transmitir para vocês este lugar em qual eu estou, né? Estou aqui no espaço de natureza, um lugar de preservação da natureza, e aí vou mostrar um pouquinho para vocês aí o que é essa área de preservação, né, para vocês verem da importância que é aqui a gente cuidar do nosso ambiente. Nós estamos num espaço aqui dentro da cidade, e aí vocês podem observar que toda aquela área que estão lá embaixo é uma área de preservação do meio ambiente, né? É uma área em que é protegido, aqui é protegido pela lei ambiental. Então lá vocês podem observar todo aquele espaço que nós temos a mata ciliar. Ali embaixo, né, nós temos uma nascente. Essa nascente ela nasce lá no início do Solarville, né, ela tem a nascente no fundo do Solarville. Ela desce, contorna toda a chácara São Joaquim e vai até a região mais embaixo. Então, nas nossas aulas, né, de geografia, nós vamos discutir muito sobre essa coisa da importância das matas ciliares. O que são matas ciliares? São essas vegetações, né, que estão às margens dos córregos, né, que faz como o papel dos cílios, né, dos nossos cílios, né, que tem esse papel de proteger o meio ambiente. Então nós estamos aqui na chácara do meu padrinho, e que ele tem essa preocupação muito grande em preservar o meio ambiente, em conservar a mata ciliar que tem aqui no fundo da chácara dele. Então ele está plantando aqui plantas que são dos cerrados, que são plantas de regiões de mangue, né, para poder ele preservar e manter a nascente do córrego nessa região. Aqui embaixo, né, vocês podem ver, né, que tem um lago, né, aqui, e ele tem nesse lago, né, ele tem alguns peixes, né, que ele cria aqui, né, como um meio também de sustento, que é uma prática, né, extrativa que a gente utiliza, né, da criação de peixes. E aí você pode observar, vou mostrar para vocês podem observar que toda a região, né, ela é uma região de mata. Então você pode observar que não tem nada destruído aqui, ele não desmatou nada. Então ele teve muito essa preocupação de preservar a natureza. Então é um lugar que nós estamos dentro da cidade, mas é um lugar que foi preservado pela natureza. E aí, gente, o que é mais importante é que ele trouxe para dentro desse espaço um museu, né? Como ele é uma pessoa extremamente preocupada com essa coisa da manutenção da história, de conservar, de arquivar a história, a memória, né, do nosso povo, né, os elementos culturais do nosso povo, ele conseguiu então construir nesse lugar aqui um pequeno museu, que é como se fosse uma casa na árvore, né? E aí ele pôde então construir aí esse museu. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Em loco aqui, né? O que é esse museu, essa ideia de museu que ele criou aqui na chácara dele, tá? Então vocês estão vendo aqui, é como se fosse um coreto, tá? Eu vou distanciar aqui para vocês verem. Então aqui, ó, vocês estão vendo lá ao fundo, né? Lá no fundo, lá, essa parte aqui embaixo aqui que tá meu dedo aqui, ó. Isso que tá meu dedo, ele construiu um fogão a lenha. O que é um fogão a lenha, gente? Era um fogão que era baseado aqui com a queima da lenha. Então os nossos avós, os nossos antepassados usavam muito essa ideia aqui, ó, que vocês podem ver aqui, ó, de fogão a lenha. Né? Então, eu usava tudo que madeira para queimar. Então, toda a comida era feita nesse fogão a lenha. E toda a casa tinha um fogão a lenha. E aí, gente, outra coisa interessante é ressaltar a preocupação
que ele tem com a preservação do lugar. É isso que eu quero ressaltar muito com vocês, que é essa coisa da preservação, né? Então ele preserva muito o meio ambiente. Então vocês podem ver aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ele tem esse galão aqui que foi retirado do lixo, que ele utiliza para colocar os alimentos dos animais que ele tem aqui. E esse outro galão aqui, ó, esse que eu tô com o meu dedo aqui, ó, ele fez uma pia, né? Então, como vocês podem observar, é um galão, né, aqui de metal, e ele fez uma pia naquele material. Então, gente, essa é a importância de você, né, associar aí a questão da preservação do meio ambiente, né? Vocês podem observar que em todo o espaço, né, ele tem essa preocupação do verde, né? E ao mesmo tempo essa coisa da preservação da história, né? Que eu quero falar muito para vocês, né, sobre essa coisa da preservação da história. Então eu estou aqui dentro do museu, né? Que ele fez então um pequeno museu, que ele vai, gente, aos poucos recebendo esses objetos antigos para garantir a memória. Porque a história, gente, ela é feita de memória, né? Nós não temos como nós reconstruirmos a história se não houvesse memória. Então, os objetos, né, que foram utilizados, né, pelos nossos antepassados, ele vai recontar a história. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui nesse pequeno museu, tá, que ele fez aqui, eu vou mostrar para vocês alguns objetos que faz parte da nossa história brasileira. Então eu vou falar para vocês para que serve, né, qual é o significado desses objetos e se vocês já viram algum desses objetos. Então eu tenho aqui, eu vou virar a câmera, só um momentinho, deixa eu ver se eu consigo virar. Não consegui virar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse objeto aqui, não sei se vocês podem ver aqui direito. Ah, isso é. Isso aqui, gente, ó, é um ferro, né? Nesse ferro aqui, gente, era colocado aqui dentro, eles colocavam brasa, né? Pegava brasa, a mãe, né, que passava a roupa, pegava brasa, colocava dentro desse ferro aqui, né? E aí esperava esquentar. Geralmente minha mãe pregava aqui nessa parte um grampo, né? Aqui que vocês podem ver, né? Aqui um grampo. E aí esse objeto servia então para passar roupa. Gente, imaginem o tanto que esse objeto aqui é pesado. Aqui, ó. Agora ficou melhor. Imagine vocês aqui, ó. Aí ele abre aqui. E aí aqui dentro aqui é colocado as brasas, né, e fechado. E a mãe usava isso aqui para passar a roupa. Agora vocês imaginam quanto as nossas avós, o quanto nossas mães sofreram com esse instrumento de passar roupa. E foi utilizado até pouco tempo. Então isso aqui é um objeto importante que conta, né, aí um pouco da história do nosso povo. Depois, gente, eu tenho esse objeto aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem o que significa esse objeto, mas esse objeto ele tem duas funcionalidades. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui de lado, né? Deixa eu ver aqui. Isso! Vou mostrar aqui para vocês de lado. Isso aqui, gente, ó. Aqui servia para moer café ou moer carne, né? Porque antigamente, como não tinha, né, a gente não tinha como ir aos açougues, né? O que isso aqui servia? Servia para moer carne, né? Para a gente comer carne moída, e servia também para moer o café. Então a mãe pegava o café, torrava o café, colocava aqui dentro dessa máquina, tá? Que vocês podem ver aqui. E aí a gente ia torcendo, põe uma vasilhinha aqui embaixo, tá? Onde que está a minha mão aqui, ó. Põe a mão aqui embaixo e gravar e punha aqui, e aqui ia saindo o pó do café já moído, né? Então a gente fazia isso aqui, ia torcendo, né, para moer o café. Então esse é um objeto, né, muito importante que já faz parte, né, aqui da nossa história.
Então, gente, isso aqui é importante porque nós, historiadores, nós vivemos, né, através da memória histórica. Nossa memória histórica ela é feita através dos fatos históricos. Né? Nós construímos, né, a nossa história a partir dos objetos históricos. E esses são objetos, gente, que faz parte, que conta um pouco da nossa história. Nós temos esse outro aqui, ó, que é o quê? Isso aqui, gente, ó, é um pilão. Esse objeto aqui, ó, esse objeto aqui é chamado de pilador. E aí o que vai fazer? Nós vamos pilar, nós vamos amassar. O que é pilado aqui nesse pilão? Era pilado o arroz, né? Você punha o arroz aqui e tirava a casca do arroz nesse objeto. Você fazia aqui a carne seca, né? Que era a comida dos tropeiros naquele momento. Então você colocava a carne aqui, você colocava a farinha aqui e você ia pilando, ia socando. Do mesmo jeito o arroz, você ia socando aqui para sair a casca. Então esse aqui é chamado de pilão, tá? Que é um objeto muito importante, né? Que faz parte da cozinha brasileira, principalmente durante o período colonial, né? Era utilizado muito esse objeto aqui. Depois, gente, nós temos um outro objeto aqui, ó. Esse objeto aqui, não sei se vocês podem observar. Isso aqui, gente, ó, é uma cabaça, tá? A cabaça, ela é, né, um tipo de... Ela é plantada, você planta ela, como se fosse tipo um fruto, né? Você planta ela, ela tem esse formato. Quando ela seca, na época ela servia para carregar água, né? Quando os trabalhadores iam, né, para o seu trabalho na roça, eles levavam a água dentro dessa cabaça e a água ficava geladinha. Aqui o meu tio pegou essa cabaça e fez uma luminária. Tá vendo aqui que você enfia a mão aqui tá a luz, isso aqui é uma iluminária. Mas essa cabaça aqui, que é parecido com a bucha, que tem o pé de bucha, e aqui tem o pé de cabaça. Em alguns outros lugares do Brasil, gente, isso aqui recebe outro nome, tá? Não é cabaça, né? Recebe outro nome aqui, coité. Eu acho que é coité que recebe esse nome. Que é para guardar, levar água, né? Para levar a água para o campo, né? Que vai levar o campo. Então, esse aqui, tá? Esse aqui, esse instrumento aqui que eu mostrei para vocês, aqui, é de moer o café. Agora eu vou falar para vocês do de moer carne. Tá? A máquina aqui de moer carne. Então nós temos aqui, né, essa máquina aqui que você pode observar, né, que ela faz esse movimento aqui. Você coloca aqui dentro, ó, aqui dentro. Não sei se tá dando para vocês verem. Aí aqui dentro, né, nós temos então, você coloca a carne aqui dentro desse objeto aqui onde está minha mão. Né, você coloca aqui, ó, você coloca a carne aqui dentro, carne para você moer, e aí você simplesmente vai torcer aqui. E a carne, ela vai sair, peraí só um pouquinho, ela vai sair aqui, ó, e aí você vai tirando a carne moída, tá? Então esse era um outro objeto importante. Isso aqui, gente, ó, esse objeto aqui, ó, já é um objeto mais simples, né? Isso aqui é um objeto de madeira de guardar petisco, ó. Quando você vai receber aí os seus amigos, né? Você coloca petisco aqui nesse objeto aqui, que está aqui nesse museu, né? Aqui que faz parte da história. Depois, gente, nós temos aqui um outro objeto. Tá? Esse outro objeto aqui, ó. Tá? Esse outro objeto, ele funciona aqui, ó. Você torce aqui, né? É um objeto de moer cana, tá? Esse objeto que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É um objeto que pode moer cana, né? Utilizado para moer cana. Esse aqui para mim é um objeto que eu não conhecia, tá? Esse objeto aqui para mim é um objeto, né? Assim que não é muito conhecido para mim. Agora, gente, vou mostrar um outro objeto para vocês que era, inclusive, utilizado no campo.
Eu já usei esse objeto, gente. Quando eu era criança, que eu tinha 12 anos, eu trabalhei aí com esse objeto. Que é esse objeto aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui chama-se plantadeira, tá? Você colocava aqui dentro, tá? Você dentro desse objeto aqui, ó, você colocava o arroz, o feijão, o milho que você queria plantar. E aí você ia, então, né, com essa máquina aqui que vocês estão vendo, e a gente ia enfiando na terra, e aí a gente abria. Quando a gente abria, a semente caía lá embaixo. Então Randes, usei muito isso, porque eu trabalhei na roça, gente, até os meus 18 anos. Os meus 17, 18 anos, eu trabalhei muito na roça, né? Aí capinei, plantei muito, né? Então, eu vivi no campo. Então, muitas das coisas do campo que está presente nesse museu, né? Nesse museu, que é uma casa de árvore, né? Eu trabalhei com isso, né? Que é um objeto, é uma carpideira, tá? Chama carpideira, que era um objeto, né? Que era utilizado aí no campo. Então, gente, nós podemos observar que o objeto do povo goiano faz parte da história. Quando nós vamos reconstruir a história factual, quando nós vamos reconstruir a história a partir dos objetos, porque nós podemos reconstruir a história através, né, da fotografia, através da música, através da poesia, né, dos cancioneiros, das histórias, dos folclores. Nós também podemos reconstruir a nossa história usando os objetos, que é a história factual, que são fatos, são objetos. Então nós temos a história que é dividida em objetos materiais e objetos imateriais. Os objetos imateriais, gente, é o quê? É a música, é a canção, é a história, é o ditado popular, é as crendices populares, é o folclore. Isso é imaterial. E a história material é esses objetos que eu estou mostrando para vocês, né? Então esses objetos aqui faz parte da reconstrução da nossa história enquanto memória. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês um outro objeto que é chamado de filtro, o filtro de barro, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer o filtro, que era um objeto muito utilizado nas nossas casas antigamente, que servia para filtrar a água suja e aí também oferecer para nós uma água extremamente gelada, né? Nesse filtro, então, saía, né, a água gelada. Então, aqui, ó, vocês podem, né, observar aqui o filtro. E aqui nós temos, então, a torneirinha que saía a água. A água era colocada aqui em cima, né? Aí aqui em cima, dentro aqui, ó, tem lá dentro, vocês estão vendo, ó, são filtros. Esses filtros lá dentro, gente, serve para filtrar a água, né? Então, ele fazia esse processo, então, de filtração da água. Então, nós temos aqui esse objeto, né, chamado, então, de filtro, tá? Que servia para filtrar a água. Porque na época, gente, a grande maioria das pessoas que viviam no campo não tinha geladeira, né? Eles não tinham geladeira. Então, o que eles faziam? Eles compravam esses filtros, que era o que servia de purificador de água. Tanto é que esse objeto aqui, ele faz o processo de purificar. E aí, gente, olha a curiosidade maravilhosa. Esse objeto, desculpa, gente, esse objeto aqui, o filtro, tá? Ele está em cima de um outro objeto chamado de cantoneira, né? O que é cantoneira? Era um objeto, gente, que ele ficava no canto da sala. Tanto é que ele é um objeto triangular. Tá vendo? Ele é um objeto triangular. Então, por isso que ele era chamado de cantoneira, né? Que ela ficava no canto. Por isso que recebe o nome, então, de cantoneira. Aqui embaixo, gente, ó, aqui vocês têm um outro objeto, que é um pote de barro, né? Só um momentinho. Que serve para a gente colocar água nesse pote aqui também, né? E filtrar, né, a água, né? Uma forma, então, de fazer com que a água fique, né, fria. Depois, gente, eu tenho aqui, ó, aqui em cima, né? Eu tenho
esse objeto aqui, ó, que era pra gente, é uma bandeja, né, onde que servia o café, né, então é de metal e tal, e essa bandeja, né, era onde que as pessoas, quando chegava uma visita, eles serviam o café, então, nessas bandeiras. Depois nós temos aqui, né, um outro objeto, né, que é essa panela de ferro, né, que é onde as pessoas assavam carne. Esse objeto ainda é usado até hoje, né, que é onde você pode fazer uma carne na grelha, você pode fazer uma carne assada, né, e tudo mais. Depois, gente, nós temos um outro objeto aqui, ó, que é uma peneira. Isso aqui é feito de bambu, né, e de palha. A peneira, gente, ela servia para peneirar o arroz, para purificar o arroz, para tirar as impurezas do arroz. Então, peneirava aqui o feijão, né, temperava aqui o arroz, né, batia aqui, né, você rodeava aqui para tirar, né, aí o arroz sujo do arroz novo. Depois nós temos aqui, gente, ó, uma outra relíquia que é um copo de louça, né, e uma vasilha de louça. Hoje, gente, não existe isso mais. Hoje a grande maioria do material que a gente usa, ele é de plástico, ele é de vidro, não. Isso aqui era um objeto muito utilizado que é louça, né? Aliás, esmalte, desculpa, louça não, esmalte. Então esse copo aqui, ó, é esmaltado. Então era aqui, né, que o pessoal tomava leite, tomava café. Isso aqui é esmaltado. E essa panela aqui também é esmaltada. Depois nós temos aqui uma outra panela, né, que eram as panelas de ferro, que era muito comum, né, na época dos nossos avós, as mães cozinharem nessas panelas de ferro. Né, o feijão era cozinhar nessas panelas de ferro, o arroz, porque elas davam mais substância pra gente, que é esse material do ferro, né, que era retirado do ferro. Aqui, gente, nós temos um outro objeto aqui, ó. Esse objeto aqui, ó, ele é girado, ele serve para torrar café. Então você colocava esse objeto aqui no fogo, coloca o café aqui dentro dessa bola aqui, ó. E aí você vai girando, que tem um arco aqui, ó. Aí você vai girando e aí você torrava o café dentro dessa vasilha. Essa vasilha aqui é uma torradeira de café, que hoje a gente não sabe nem o que é isso, né? Depois, gente, eu tenho outro objeto aqui, ó. Esse objeto aqui é chamado de leiteira, né? É de alumínio, né? E aí esse formato é chamado de leiteira, que era onde que a gente buscava o leite. Então, quando a gente ia na roça, né, a gente levava leiteira para trazer o leite aqui dentro dessa vasilha, né? Depois, eu tenho aqui, gente, uma outra panela de barro, né? Aqui era muito comum eles fazerem comida nesse arroz, carne de molho, né? Nessa panela de barro. E aqui, gente, ó, eu tenho outro objeto que eu falei para vocês, que é a cabaça. A cabaça também era feita como cuia para pegar água, para lavar o arroz. Então eles utilizavam muito esse objeto aqui, tá? Como objeto de para usar como utensílios domésticos. Porque como as famílias, gente, eram muito pobres naquele tempo, elas tinham então que improvisar, né? Elas tinham que arrumar um meio para elas conseguirem, né, ter as suas vasilhas, ter os seus utensílios domésticos. Porque as famílias eram famílias pobres, eram famílias que viviam no campo, né? Então vivia a grande maioria na zona rural. Então, gente, era uma forma, né, de você produzir os objetos, produzir aí os utensílios que a gente tinha em casa. Aí, gente, eu vou fechar esse momento, né, com, vamos dizer assim, o pai do computador, que é uma máquina de datilografar, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Essa máquina, deixa só um momentinho aqui, deixa eu procurar o melhor ângulo. Inclusive, gente, o meu primeiro curso na minha vida foi feito aqui nessa máquina de escrever. Então a gente colocava aqui o papel nessa máquina. Tem aqui, ó, essa fita aqui que é o que vai dar a cor, né, vermelho ou preto. E aqui, ó, está o teclado. Então, quando a gente fazia o curso de datilografia, né, nós fazia aqui, tinha as letras, aqui tinha o espaço, né, aqui a gente apertava para tirar as folhas, né? Então eu fiz datilografia nessa máquina,
tá? Uma dessas máquinas aqui, ó, quando você aperta aqui, aqui está a letra, né? Aí a letra vai aqui, bate no papel. Então você tinha que digitar letra por letra e era manual. Então, gente, isso aqui, ó, é uma forma chamada de máquina de datilografar. Que é uma máquina que, inclusive, não é utilizada muito hoje. Mas eu, Hans, lá em 1994, 1993, 1994, eu fiz o meu curso de datilografia nessa máquina. Tanto é, gente, que hoje, quando eu vou mexer no computador, eu ainda acho que estou mexendo numa máquina de datilografar, porque a posição das minhas mãos continua aí na mesma posição, né, que está as máquinas. Então, gente, eu queria muito compartilhar esse momento com vocês, porque hoje, né, eu estou aqui domingo, né, estou aqui numa chácara, e aí nós temos esse museu importante, e eu queria compartilhar esse momento com vocês, né? É um momento lindo que eu estou tendo aqui, e eu não poderia deixar de compartilhar essa história nesse pequeno museu que tem aqui, e não mostrar também, gente, a área de preservação ambiental, né, que são a replantação das matas ciliares. Né? Então, a pessoa que é dona desse chácara que eu estou aqui, dentro da chácara São Joaquim, aqui bem pertinho de vocês. Eu queria mostrar esse museu e eu queria mostrar também a importância, gente, da preservação das matas ciliares, porque é o que vai garantir a água para o futuro. Se nós não nos preocuparmos em replantar as matas ciliares, gente, nós vamos ficar num momento sem água. Então, eu quis fazer aqui um momento de uma aula, uma misturada entre história e geografia, né? Porque eu não poderia perder aí esse momento, né, de partilhar com vocês. Então, olhe para vocês verem, né, aqui a beleza, a belezura que é, né, esse lugar, né, que contempla aqui. Vocês podem observar aqui, ó, nessa parte aqui nós temos um lago, né, com alguns peixes, e aqui no fundo é uma mata ciliar. Né? Então eu queria muito trazer para vocês aí essa ideia, né, da questão da importância da história e da importância da preservação do meio ambiente. Então nós não temos que preservar só o meio ambiente, mas nós também temos que preservar aí a nossa história. Né? Então eu estou aqui nesse lugar trazendo para vocês, né, aí uma aula dinâmica, uma aula diferente, né, uma aula interativa, né, aqui eu nesse lugar, né, presenciando a história, e eu queria trazer isso aqui com vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham uma boa aula, né, eu espero, né, aí que vocês tenham gostado, e eu quero, gente, fazer um desafio. Eu vou aqui agora lançar um desafio nessa minha aula, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, tarefa de casa, eu quero que vocês fotografem aí vocês em casa com um objeto antigo, tá? A tarefa de casa, o desafio para casa vai ser vai procurar um objeto mais antigo que você tiver da sua casa, você vai fotografar junto com esse objeto, vai colocar esse objeto perto de vocês, tá? E vai fotografar esse objeto e vai mandar para mim, tá? Então esse vai ser o desafio e esse vai ser a proposta para essa aula, tá? Que vocês então tirar a foto junto com o objeto antigo e vai mandar para mim, tá ok? Então eu termino essa aula deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e se proteja, tá? Eu estou sem máscara porque eu estou longe, não estou próximo a ninguém, então estou mantendo o distanciamento, estou lavando as mãos, estou higienizando com álcool e gel, então eu tenho seguido também todos os protocolos de proteção. Então eu deixo para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.